Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero muito que estejam bem, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu final de semana que está prestes a chegar. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional com a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 até o versículo 30. Então abra o seu coração, se você puder, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho para você anotar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito forte ao seu coração hoje. Amém? Bom, se você é novo por aqui, já te peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com aquela pessoa que você tem certeza que está precisando dessa palavra. Eu sempre falo que nós precisamos transbordar na vida do outro, precisamos plantar sementes, né, para que Deus venha e transborde também na nossa vida. Nós iniciamos esse projeto lá no Instagram. Nosso Instagram é o Momento com Deus Agora. Então lá tem todo o estudo de Mateus desde o início. Você pode iniciar por lá e depois você vir aqui para o YouTube para terminar, tá certo? Então vamos lá, vamos ler o capítulo 25 de Mateus, versículo 14. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ele se ausentou e foi para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e multiplicou os outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 talentos também multiplicou para outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou sobre a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, a mim entregaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis com que eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia a ti, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E tive medo e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirar-lhe ele, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que lhe tem lhe será tirado. Lançai ele sobre as trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, gente, essa parábola, né, é uma parábola muito forte. Na verdade, é uma parábola que mexe muito comigo, porque foi através dela que eu criei esse canal. E desde criança, né, eu já conhecia a Deus, porque os meus pais, eles são pessoas, né, da igreja, e desde criança eu já conhecia o Senhor, né, desde criança. Eles me ensinaram, me levaram para os caminhos de Deus. Porém, eu não li a Bíblia, né? Eu só conhecia a Bíblia de ouvir falar. Eu nunca, na verdade, tinha pegado realmente assim a palavra de Deus para que eu pudesse ler e para que Deus pudesse me dar revelações. Então, há mais ou menos uns 3 anos, eu passei por uma provação muito grande na minha vida. E foi através de uma semente, né, de uma pessoa que é uma pessoa de Deus, foi através da semente dessa pessoa que eu fui resgatada por Deus, né? E a partir daquele momento, eu passei a orar e a buscar o Senhor todos os dias. Então, hoje eu tenho o meu momento com Deus. Eu acordo pela manhã, eu já faço meu devocional, tá? Esse aqui não é o meu primeiro devocional, esse aqui é o de vocês, na verdade, porque o meu ele já está bem à frente. E
Eu faço meu devocional primeiro, eu entrego, né, todo o meu dia a Deus, eu consagro tudo a Deus antes de fazer qualquer coisa. E também à noite, né, eu faço também o meu devocional de agradecimento, né, eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi durante o dia e enfim. E através do conhecimento que Deus ele me deu, né, hoje eu posso estar aqui falando da palavra dele para vocês, mas que não foi assim, né? Durante muito tempo, eu falava para Deus que quando eu tivesse isso ou aquilo, eu iria fazer obras, né, para ele, que eu iria honrá-lo, tudo que ele tinha feito na minha vida. E uma coisa que eu percebi é que o tempo todo, né, os nossos pensamentos e principalmente, né, o nosso adversário, que é o nosso inimigo, ele coloca discursos na nossa cabeça, né, que a gente não tem capacidade, que não está no momento certo, que a gente não está preparado, que a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo, e enfim. E durante muito tempo, eu falava para Deus isso, né, eu sentia dentro do meu coração ardentemente que eu precisava fazer algo para Deus, né, devolver pelo menos um pouco de tudo que Ele já me colocou sobre a minha vida. E, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de ter amizades, eu sou uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de olhar nos olhos delas e enfim. E durante muito tempo eu falava para Deus, Deus, um dia quando eu tiver condições, eu vou fazer algo para Ti. Um dia quando eu tiver condições, eu quero devolver pelo menos um pouco do que o Senhor já fez por mim. E enfim, esse discurso ficou na minha cabeça durante muito tempo, né? Porém, Deus conhece o nosso coração, né? E é óbvio que a única pessoa no mundo que você nunca vai poder enganar é Deus. E Ele sabe tanto que o nosso coração é enganoso e Ele sabe tanto que quando a gente tiver, a gente não vai fazer, que Ele começa pedindo a gente aquilo que a gente pode dar. Eu não sei se você prestou atenção, mas no início do texto, quando ele está contando a parábola, ele fala assim, que o Senhor daqueles servos, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, o que é que significa isso, Micaele? Significa que Deus ele nunca vai te pedir nada que você não possa dar, ou que você não possa fazer, né? Deus sabe de tudo que a gente precisa e tenha certeza que nesse momento Ele já te deu tudo o que você precisa para você estar nesse momento no lugar que você está. Se você está pedindo algo a Deus e que Ele ainda não te deu, é porque, ou primeiro, ainda não é o momento, ou porque você já tem de sobra e Deus está querendo que você veja o que é que você tem, que você valorize o que você tem, para só depois Ele multiplicar o que você tem, tá? Então, eu me pego a pensar o seguinte, gente, um prédio, para ser construído, ele jamais vai começar por cima, não tem como, né, alguém ficar em cima para construir um prédio. Primeiro ele vai ser construído o alicerce, né, vai ser construído toda aquela base. Por quê? Porque é para que quando o prédio ele estiver alto, ele possa ter sustentação. Então, da mesma maneira, é Deus com a gente. Primeiro Deus nos resgata de onde a gente está. Ele nos perdoa de tudo que a gente fez, né? Porque nós somos ignorantes, né? Nós somos ignorantes, nós sabemos disso, que todos os dias nós pecamos. Então, primeiro Deus, ele resgata a gente. Depois, ele firma a gente, né, no seu coração, ele ensina a gente a ser fiel a ele, ele ensina que é através dos mandamentos dele que a gente vai ver muitos milagres. E através do nosso temor e da nossa obediência a Deus é que tudo começa a ser feito. Depois disso, é que Deus começa a obra dele em nós. Foi assim comigo, né? Quando eu comecei a ler a palavra, eu não entendia muitas coisas. E eu orava muito a Deus, eu chorava, eu pedi para que Deus pudesse me revelar, porque tudo isso ali para mim, eu lia e, sabe, eu ficava, era como se fosse uma língua estranha para mim. Eu não sabia o que é que estava escrito. E aos poucos, Deus, na sua misericórdia, né, Ele foi me dando a verdade que eu precisava saber, foi me dando conhecimento, até que um dia eu estava orando essa oração, né, eu estava bem no meu início. Na verdade, eu já tinha lido o livro de Mateus antes, mas aí há alguns meses eu estava orando novamente, lendo essa palavra, e de repente Deus colocou no meu coração: por que que você não cria um canal e vai falar sobre mim para as pessoas? Por que que você não vai falar o que você sabe? Gente, eu trabalho com a internet, tá? Já tem mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho com a internet. Então, quando eu falei para vocês, né, que eu ficava falando para Deus, Deus, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu vou te honrar, eu vou fazer alguma coisa. E no momento que Deus falou comigo, me pedindo isso, na mesma hora eu rejeitei. Eu
Eu fiquei falando para mim mesma que não ia dar certo, eu falei para Deus que não tinha como que eu ia fazer? Eu fiquei, Deus, como que eu vou fazer isso? Não tem como. As pessoas não me conhecem, as pessoas não vão me ouvir. O que é que eu vou falar para essas pessoas? E foi aí onde Deus me falou, você vai falar o que você aprendeu durante todo esse tempo comigo, você vai falar o que eu te dei com conhecimento, você vai passar para essas pessoas. E é por isso que hoje eu estou aqui, né? Deus já sabia tanto que lá na frente eu não iria fazer isso, né, por conta de todas as obrigações que eu tenho. Quem trabalha com a internet sabe a obrigação que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, né? É muito trabalho, é muita coisa. E Deus já sabia tanto que lá na frente, quando eu tivesse muito mais, eu não iria fazer o que Ele me pediu, que Ele me pediu agora, porque Ele sabe que quando a gente honra Ele no pouco, então Ele pode dar muitas e muitas outras coisas que a gente também vai honrar. Então foi isso que aconteceu comigo. Através dessa palavra, Deus falou comigo e é por isso que hoje eu estou aqui, eu posso estar falando com você sobre todas as coisas que Deus fez por mim. E eu já vivi grandes milagres, né? Eu já vivi muitos milagres. Então, uma coisa que eu quero falar para você é que nunca deixe de acreditar nas coisas de Deus e saiba que não interessa a forma que você está hoje. Deus, ele vai te resgatar e ele vai te dar uma nova vida, e a partir do momento que você se entregar verdadeiramente para ele, grandes coisas vão começar a acontecer. Gente, então assim, primeiro, saiba uma coisa, que Deus nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. E segundo, Ele nunca vai nos dar algo maior do que a gente possa carregar. Como na própria palavra dele diz, que Ele deu a cada servo, né, como eu já falei aqui, segundo a sua capacidade. E hoje eu quero te perguntar, o que é que você tem feito com o talento que Deus te confiou? E talvez você esteja se perguntando, que talento, Micaele? Eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, Qual o talento? Olha, cada pessoa recebeu um talento e um dom, isso eu tenho certeza. As coisas de Deus são perfeitas. Quando Ele criou o mundo para viver em santidade, para viver em perfeição. Então, todos nós somos exclusivos de Deus. Não existe ninguém no mundo que seja igual a você. Por mais que hoje você tenha um irmão gêmeo, que esse irmão possa ser igualzinho a você, aparentemente, mas eu tenho certeza que o coração dele não é igual ao seu. Então, todos nós recebemos exclusividade. Ninguém tem a tua voz, ninguém tem o teu coração, ninguém tem os teus olhos, ninguém tem os teus ouvidos. Todos nós temos coisas exclusivas que Deus nos deu. Então, por isso que eu falo para você com toda certeza que você tem um dom. Que você tem um dom, que você tem um talento. Ah, Micaele, então quer dizer que agora eu vou ter que criar um canal aqui na internet para me ficar falando sobre Jesus, sendo que eu morro de vergonha de falar, sendo que eu nunca fiz isso na minha vida. Gente, como eu falei, Deus, ele só dá pra gente aquilo que a gente pode carregar. Cada pessoa recebeu um dom e um talento de maneira única. Então, o que eu tenho hoje a oferecer a você não é a mesma coisa que você tem a oferecer para mim. O mundo, ele precisa de você, ele precisa do que Deus te deu. Então, Deus me confiou alguma coisa, a você ele vai confiar outra e assim por diante, tá? E Deus, ele só vai te pedir aquilo que você consegue fazer. Então, talvez você esteja pensando, ah, Deus, mas hoje eu não tenho condições financeiras de ajudar ninguém, hoje eu não tenho nada a oferecer para ninguém. Será mesmo que você não tem? Gente, olha, nem tudo na nossa vida é dinheiro. E eu posso te falar de todo o coração que as verdadeiras coisas que eu pude provar durante esse tempo que Deus me resgatou, não foi dinheiro que me deu. Jamais. Então, hoje eu valorizo coisas que antigamente eu não conseguia enxergar. Para mim não fazia sentido, eu não conseguia ver, eu estava tão ocupada com as coisas mundanas, eu estava tão ocupada com o meu egoísmo, com o meu orgulho, que eu não estava nem aí, sabe? Até mesmo uma pizza que antigamente eu comprava sempre, hoje se eu compro uma pizza e eu estou junto com a minha família, você não tem noção como isso ali é a melhor coisa do mundo para mim. Hoje eu consigo valorizar momentos, eu consigo valorizar até um copo com água, se eu tomar, eu consigo hoje valorizar porque eu sei o valor daquilo hoje, sabe? Deus, ele nos faz enxergar tudo isso. E quanto mais nós somos fiéis a tudo que o Senhor confia sobre nós, mais ele vai prosperar a gente, tá? Você pode, eu não sei se você percebeu, mas aqui na palavra ele fala assim, ó. Porque a qualquer um que tiver será dado e vai ter em abundância, mas ao que não tiver, até aquilo que tem vai lhe ser tirado. Então eu quero te perguntar hoje,
Se Jesus voltasse hoje, será que hoje você seria um servo fiel ou um servo imprudente? Será que quando Deus chegasse para você falando: oi Maria, tudo bem então? Vamos aqui acertar nossas contas? Olha, eu te dei esse talento aqui. Eu quero saber o que foi que você fez com ele. O que será que você responderia hoje para Deus se ele voltasse hoje e te perguntasse? Gente, olha só, o que eu tenho a certeza é que tudo que Deus nos deu, ele vai nos cobrar lá na frente. E eu não quero, sabe, eu me pergunto hoje, eu não quero um dia que Deus chegar aqui me perguntando o que foi que eu fiz com o que ele pediu e eu olhar para a cara dele e falar: Senhor, eu não tive coragem para fazer o que você me pediu. Eu tive medo, eu enterrei. Gente, a Bíblia deixa claro que as pessoas que forem infiéis, ele falou aqui: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Gente, as trevas é o inferno, sabe? Eu não quero jamais que lá na frente Deus me cobre por algo que eu negligenciei, que eu deixei para lá, que eu fiz pouco caso. É tanto que quando Deus me pediu para fazer esse projeto, não foi fácil. Não é fácil estar aqui falando para vocês. Não é fácil. Todas as palavras que eu vou lançar aqui, eu tenho que pedir o Espírito Santo para que ele possa me direcionar, para que eu não fale nada equivocadamente, nem muito menos algo errado. E para que as pessoas que estão ouvindo consigam entender a minha linguagem. Então, tem um preparo por trás, não é tão simples como parece. Mas eu não podia negligenciar o que Deus me deu. Deus, ele me fez a imagem e semelhança dele, então eu sou perfeita aos olhos de Deus. Deus, ele não está olhando o nosso pecado, ele não está olhando os nossos erros, ele não está olhando aquilo que a gente não sabe fazer. Todos nós temos dons e temos talentos, todos nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador, significa que nós somos perfeitos, tá? Então, que hoje a gente tem esse discernimento. Peraí, há tanto tempo Deus está falando comigo sobre isso e eu estou virando as costas, eu estou fechando a porta, eu estou fazendo com que as coisas não aconteçam porque eu estou com medo, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Olha, gente, algo que hoje eu não sou mais é dominada por pessoas, né? Antigamente eu fazia muito à vontade de pessoas porque eu queria agradar os outros. Eu tinha medo, né, de perder amizades. Mas no momento que eu me entreguei verdadeiramente para Deus, ele tirou da minha vida tudo aquilo que não servia. E eu entendi, e hoje eu vejo a fidelidade de Deus em cada detalhe na minha vida. Todas aquelas pessoas que estavam comigo lá atrás são pessoas que não estão comigo hoje. Então eu quero falar para você, não tenha medo do que Deus te pediu. Não enterre o talento que Deus te pediu. Porque um dia você vai ser cobrado. E essas pessoas hoje que te julgam, essas pessoas hoje que falam mal de você, elas não vão estar com você no dia do seu julgamento. Então, não negligencie a palavra de Deus. Não faça pouco caso do que Deus está te pedindo. Não lance fora a verdade que Deus está te entregando. Porque um dia ele vai voltar e ele vai te cobrar. Assim como ele vai cobrar a mim, ele também vai cobrar a você. E muitas vezes nós negligenciamos até o pouco que nós temos. Você já parou para pensar nisso? Gente, eu era uma pessoa tão reclamona. Eu reclamava de tudo. Eu tinha tudo, sabe? Eu tinha tudo, mas eu reclamava de tudo. E você já parou para pensar quantas pessoas hoje nem sequer tomaram café da manhã? Quantas pessoas hoje nem sequer abriram os olhos? Você tem noção disso? Mas você está aqui. Você está aqui me ouvindo, você está aqui esperando que Deus te dê uma palavra de esperança. Você pode ouvir, você pode falar, você pode respirar, você pode sentir. Você tem noção de quantas pessoas não podem? Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Por quê? Nós precisamos ser fiéis no pouco, nós precisamos agradecer a Deus pelo pouco, nós precisamos agradecer a Deus até pela cama que a gente dorme, porque quantas pessoas estão lá fora sem ter nem onde dormir, correndo risco de vida. Quantas pessoas que eu conheço que já foram assassinadas porque moravam na rua? E talvez você também conheça, sabe? Então, existem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos servo infiel, para que nós não sejamos igual a esse servo que enterrou o talento que Deus confiou a ele, para que nós não sejamos aquelas pessoas infrutíferas, aquelas pessoas que não estão nem aí, sabe? Que elas só querem ser servidas.
mas elas não querem servir os outros, elas não querem plantar na vida do outro. Você tem noção que hoje você pode ganhar uma vida apenas com seu sorriso? Ah, Micaele, mas eu não tenho nada a oferecer. Será mesmo? E o teu testemunho de vida, onde é que fica? Tudo o que você já passou, tudo o que você já superou, todos os desafios que você venceu, onde é que fica? Você tem noção que hoje o teu testemunho pode salvar a vida de alguém? Gente, eu fui salvada, sabe? Deus me salvou através de uma pessoa. Deus me salvou através de uma pessoa, através de um devocional. Vocês acreditam nisso? Através de um devocional. Eu estava tão mal, tão mal, tão mal, que quando essa pessoa foi iniciar esse devocional, eu nem sabia o que era isso. E eu comecei a ouvir essa pessoa e foi através dela que Deus me resgatou, foi através dela que eu tive sede de estudar a palavra, de saber o que é que Deus queria para mim. E Deus me revelou tantas coisas, sabe? Eu tava passando por uma tempestade tão forte, mas quando eu coloquei Deus na minha tempestade, é como se eu não estivesse passando por aquilo, sabe? Tudo se acalmou. Ah, Micaele, então quer dizer que Deus fez todas as tuas vontades e tudo foi perfeito, lindo e maravilhoso? É óbvio que não, gente. A gente sabe que quando a gente serve a Deus, a gente sabe que muitas coisas vão acontecer contrárias para que a gente desista. Mas como o próprio Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é assim que a gente tem que viver. Nós precisamos plantar na vida do outro. Nós precisamos ser sementes frutíferas, aquelas que geram frutos, aquelas que estão ali preocupadas com o reino de Deus, aquelas que estão preocupadas pensando, será que eu estou fazendo o que Deus me pediu para fazer? Será que eu estou sendo uma serva fiel para Deus? Será que eu estou agradando o coração de Deus com as minhas atitudes? Ou será que eu estou aqui para agradar pessoas? Então, que hoje Deus ele possa ter misericórdia de nós. Gente, foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Todos os dias eu vejo o cuidado de Deus comigo em detalhes, vocês não têm noção. Em detalhes, assim, sabe? E eu tinha tudo nas minhas mãos. Eu falei pra vocês que eu sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. Então eu tinha internet em casa. Eu tinha o conhecimento que através de Deus Ele me deu. Então, por que não começar? Por que negligenciar? Por que achar que eu só ia começar quando eu tivesse X ou Y? Então é isso que você tem que pensar. Você não é igual a ninguém. Deus te fez perfeito, Deus te fez único. Você é única, se sinta privilegiada, privilegiado. Você é uma pessoa única na Terra. Ninguém tem a sua essência. Ninguém tem o seu abraço, ninguém tem o seu amor, ninguém tem o seu sorriso, ninguém tem nada seu. É seu, Deus te deu e você precisa fazer alguma coisa com isso. Você precisa sair de onde você está. O seu testemunho, ele precisa salvar outras pessoas. Então, que hoje você perceba que Deus está falando com você. Não enterre o seu talento. Ah, Micaele, mas eu estou passando por tantas coisas na minha vida, você não tem noção. Se você soubesse, você sentaria e chorava. E você acha que Deus não passou? Para que a gente pudesse hoje ter a liberdade que nós temos? Você acha mesmo? Você acha que foi fácil para ele estar ali no meio daquela cruz, com tantas pessoas cuspindo e falando que era para ele descer daquela cruz, se ele realmente tivesse poder? Olha, gente, nenhum sofrimento que a gente passar aqui vai ser suficiente pelo que Deus passou por nós. E nós precisamos ser servos fiéis. Nós precisamos honrar o que Deus deu pra gente. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Gente, eu passei por tanta coisa durante esses 3 anos. Mas eu tenho certeza que Deus em nenhum momento me abandonou. E Ele nunca vai me abandonar. E Ele também não vai abandonar você pelo que você está passando. Então que nesse dia o Senhor toque no nosso coração para que nós possamos ser cheios de gratidão com tudo que nós temos. Para que nós possamos ser fiel no pouco para que Deus possa confiar grandes coisas em nossas mãos. Não enterre o talento que Deus te deu. Não tenha medo de ir à frente com o que Deus te deu, porque no momento certo Deus vai te honrar. Seja aquela pessoa que honra a Deus, seja aquela pessoa grata por tudo. Ah, Micaele, hoje eu só tenho água na minha casa. Ótimo. Você tem noção quantas pessoas não têm água para beber? Você tem noção disso? Quantas pessoas não têm? Hoje eu só tenho café na minha casa. Perfeito. Tem pessoas que nem o café têm.
Mas você foi privilegiado, Deus te deu, você tem saúde e hoje você não está no leito de um hospital esperando, às vezes até uma cirurgia sair para que você possa operar. Você está aqui, você está me ouvindo, sabe? Ah, mas eu estou no leito do hospital. Mas você não morreu. Seu testemunho não vai ser para te matar, seu testemunho vai ser para te honrar. Aliás, para honrar você e honrar o nome do Senhor em primeiro lugar. Então, que hoje nós possamos ser gratos. Eu sempre falo para minhas irmãs, Deus, Ele está trabalhando comigo ainda, né? Porque tem muitas coisas que eu ainda preciso mudar e preciso melhorar na minha vida, mas eu já não estou no mesmo lugar que eu estava. Eu estou andando, eu estou indo à frente. O Senhor, Ele tem me sustentado, Ele tem me levado. Então, que hoje Deus possa tocar no seu coração, que Ele possa abençoar todos os seus planos, todos os seus projetos. Coloca nas mãos do Senhor. Fala para Ele. Ah, Micaele, mas eu não sei como é que eu falo. Eu nunca falei com Deus na minha vida. Não tem problema. Fala da forma que você sabe. Eu tenho certeza que Ele vai te tocar de alguma maneira. Ele vai falar com você de alguma maneira. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Amém? Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por tudo. Obrigada porque hoje a gente pode estar aqui. Obrigada porque a gente pode te ouvir. Obrigada porque a gente pode ler a tua palavra. E a gente pode saber que tu é fiel. Obrigada por ser um pai de amor, um pai com tanta misericórdia, Senhor. Quantas vezes a gente é tão infiel, mas o Senhor permanece fiel. Deus, que nós sejamos criados como instrumentos para que a terra possa estremecer através de pessoas que foram levantadas por ti, para que outras pessoas que não creem saibam, Senhor, que tu é Deus e que o Senhor existe, que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ama, que o Senhor é um pai de amor, que o Senhor tem misericórdia de nós, que o Senhor tem humildade, que o Senhor está todos os dias nos sustentando, independente da nossa situação. Deus, eu te peço para que o Senhor nos ensine a honrar o pouco que o Senhor nos dá todos os dias, para que mais à frente o Senhor possa confiar grandes coisas em nossas mãos. E para que, Senhor, a gente saiba que tudo é para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço, Pai, um coração humilde. Eu te peço um coração corajoso. Eu te peço um coração vitorioso, para que nós possamos cumprir o teu propósito. Pai, eu oro para que essa mensagem possa chegar no máximo de pessoas possíveis, para que vidas possam ser resgatadas através, Senhor, de tudo que o Senhor fez, porque não sou eu que estou aqui. Eu tenho certeza que é o Senhor falando através de mim. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada plano, cada projeto, que o Senhor derrube por terra tudo que o inimigo planejou para essa pessoa, para que possa dar errado, que o Senhor vai transformar em bem, assim como tua palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, Senhor, te ouvindo, elas são pessoas que te amam. Então, honra essas pessoas. Honra essas pessoas, alivia o fardo delas. Se mostra presente, Pai, na vida delas, para que elas saibam que elas não estão sozinhas e que elas nunca vão estar sozinhas. Abençoa, Pai, cada talento, cada dom. E aquela pessoa que ainda não descobriu qual é o seu dom, qual é o seu talento, e para que ela veio, né, para fazer para ti, que o Senhor mostre, que o Senhor revele, assim como o Senhor revelou para mim. Eu oro, Pai, pelo nome de Jesus, que a tua grandeza nos alcance, que a tua proteção esteja com a gente em todos os lugares. E eu te peço sabedoria espiritual, conhecimento, discernimento, tira dos nossos olhos as vendas que nós ainda não vemos e revela para a gente a tua verdade. É o que eu te peço pelo nome do Senhor. Amém. Gente, esse foi o nosso devocional. Eu espero que ele tenha te alcançado de alguma forma. Eu te peço mais uma vez que deixe o seu curtir aqui. Comenta nesse vídeo se você foi abençoado de alguma forma. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Transborde na vida de outras pessoas para que Deus possa transbordar na sua.